Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula e hoje a gente vai fazer a nossa avaliação. Então, como vocês já conhecem, vocês estão recebendo a avaliação em formato digital, em Word. Vocês podem, total liberdade para vocês excluírem a linha e escreverem, colocar, grifar, escolher uma cor. Só peço que não excluam os enunciados das questões, tá bom? E para aquelas pessoas que vão fazer a prova impressa ou no caderno, peço atenção na hora de me enviarem as fotografias, tá? Certifique-se de que ela está bem nítida e que eu consiga ler. Então, façam preferencialmente a caneta, beleza? E outras orientações seguem no vídeo em anexo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Os conteúdos da avaliação serão os capítulos 3 e 4, onde a gente trabalhou regionalização do Brasil e região Nordeste. Então, esses serão os capítulos da prova. Começando lá com a questão 1. O geógrafo brasileiro Milton Santos estabeleceu uma divisão do Brasil de acordo com questões produtivas. Explique por que ele considera a região Sul e Sudeste como uma região única, denominada região concentrada. Então a gente viu várias formas de regionalizar o Brasil. A gente viu domínio morfoclimático, a gente viu é, áreas geoeconômicas, a gente viu aquele monte de divisão que teve na história do Brasil, 1913, 1945, 1990, enfim, várias, tá? E o Milton Santos, ele criou essa divisão dele. Ele falou assim, olha, a região sul e sudeste do país é a região concentrada. Por que que ele disse isso? Então, você vai responder nessa primeira questão, beleza? Bom, na questão 2, a divisão geoeconômica estabelecida em 1964 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger dividiu o território brasileiro em três áreas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Aponte qual que é a principal característica desta divisão. Então, pessoal, só lembrando, né? Cada divisão tem uma característica diferente. Então, qual que é a característica dessa divisão geoeconômica? Então, coloque nessa questão 2 para mim, beleza? Bom, questão 3. Explique o que são rios intermitentes e em qual sub-região do Nordeste podemos encontrá-los. Então, rios intermitentes e perenes, a gente viu lá quando a gente falou de hidrografia, bacias hidrográficas, então deve estar fresco na cabeça de vocês. Então, o que são rios intermitentes e onde a gente consegue encontrar naquelas sub-regiões do Nordeste? Nós temos Sertão, Zona da Mata, Agreste e Meio Norte, tá bom? Então, onde nós encontramos esse tipo de rio? Questão 4, pessoal, uma questão de verdadeiro e falso, tá? Então, nós temos lá. A. O meio norte possui solo fértil com chuvas em abundância, e isso tornou a região um ótimo local para a plantação de cana-de-açúcar pelos portugueses no século XVI. B. A área do agreste nordestino é uma faixa de transição entre a zona da mata e o sertão. C. A principal atividade econômica do sertão nordestino é o turismo, e isso explica o motivo de quase todas as capitais do Nordeste estarem situadas no litoral. D. A divisão proposta pelo geógrafo Milton Santos levou em consideração aspectos físicos, ou seja, relevo, vegetação, temperatura, clima. E E. As divisões regionais são agrupamentos de áreas com características semelhantes. Então, leiam com atenção. Se for verdadeiro, você coloca V. Se for falso, coloque F. Beleza? Vamos lá. A questão 5, pessoal. Leia atentamente as afirmativas sobre o histórico das divisões do Brasil. Então, nós temos lá. 1. A divisão proposta por Aziz Absaber leva em consideração os aspectos populacionais e econômicos. 2. A primeira divisão do território foi através das capitanias hereditárias e foi estabelecida com o objetivo de ocupar e colonizar parte do Brasil que pertencia a Portugal. 3. O Brasil já possuiu outros territórios em áreas de fronteira, como Ponta Porã e Iguaçu. E 4. A regionalização criada pelo IBGE não considera os limites dos estados brasileiros. Então leiam com atenção 1, 2, 3 e 4 e seguida responda. Estão corretas as questões, né? A.
1 e 2, B, 2 e 3, C, 3 e 4, D, 1 e 4. Então, você vai ler elas e assinalar a correta para mim, beleza? Questão 6. Explique o que Aziz Absaber chamou de faixas de transição. Só lembrando, pessoal, a divisão por Aziz Absaber era dos domínios morfoclimáticos. Então, você tinha o domínio amazônico, o domínio do Cerrado, o domínio da Caatinga, domínio dos mares de morros, e numa grande parte do Brasil são as chamadas faixas de transição. O que é isso? Então, me explique para mim nessa questão. Tá? Questão 7. Recentemente foi inaugurado mais um trecho da transposição do Rio São Francisco, a obra que busca levar água para as regiões mais áridas do Nordeste. Aponte fatores favoráveis e desfavoráveis para essa transposição. Então, eu falei um pouco da transposição do Rio São Francisco, falei, olha, é bom por isso e por isso, é ruim por isso e por isso e por isso. Então, escrevam aí para mim, beleza? E por fim, uma questão bônus de algo que eu bati muito na tecla, que eu falei em várias aulas, tá? Explique como o relevo transformou uma parte significativa do Nordeste brasileiro em uma região semiárida. Falei bastante disso, tá, pessoal? Então, essa é a avaliação. Ela não está difícil. Peço que vocês façam ela com atenção, com carinho, com capricho. Me enviem, por favor, dentro do prazo. Boa prova, um abraço e até a próxima aula.